Boa tarde, pessoal. Vamos fazer mais uma live aqui da nossa série Brasileiros que Estudam Russo. E hoje a nossa entrevistada vai ser a nossa querida aluna Isabela, que ela já deve estar entrando. Oi, Ana Sofia. Obrigada pela presença. A Ana Sofia também, nossa aluna querida. A gente vai fazer uma live muito legal agora com uma professora de inglês que fez o nosso método do início ao fim, uma aluna muito querida. Vamos ver o que ela achou, né? Uma especialista aí da área do inglês, estudando russo. Então, vamos ver como é que foi o processo dela, né? Ela como professora e como aluna. As diferenças, né, gente, de estudar um idioma como inglês e como russo. Né? Inglês já é bem popular aqui, né, pra gente no Brasil. Agora, a língua russa já é para menos, né, para menos corajosos aí. Apesar de que a gente tem encontrado cada vez mais pessoas interessadas em russo, né? Então a gente pensa assim, brasileiro. E quando a gente fala que estuda russo, todo mundo pergunta por quê, né? E na verdade é muito interessante, né? Isabela já entrou. Isabela, é só você clicar no solicitar participar. Aí, agora vai dar certo. Estou te chamando aqui para dentro da live. Здравствуй! Tem gente já falando conosco em inglês e também em russo. Ah, entrou, que beleza. Daqui a pouco você já aparece aí pra gente, Bela. Tá conectando. Estamos então Tá, aguardando a nossa querida Bela, Isabela. tá bom. Oi, Bela, eu não tô vendo a sua imagem. Falta só ver a sua imagem. Acho que a conexão tá um pouquinho lenta, mas sempre tem um perrenguezinho técnico, viu? Mas vamos ver se a gente consegue resolver. A Bela entrou, mas fala alguma coisa aí, deixa eu ver se eu consigo te localizar. Oi, dá pra Oi, tô te ouvir? ouvindo. Tô, mas não tô te vendo. Falta te É. ver. Agora sim, agora vai. Peraí, tem alguma coisa tampando a câmera, Bela, porque Oi, Aí! Que linda que você tá! obrigada. Gente, esse Doida, linda. O teu cabelo! cabelo. O Gente, a meu última nunca vez que eu mais vi seu cortei cabelo depois da assim. pandemia. Foi? A última vez que eu vi seu cabelo, você tá de escova, não tá? Tô. Foi na formatura, eu acho. Lembra da formatura? Formatura? Foi na formatura ou foi no Ah, flamenco? Um dia que você tava com o cabelo assim, acho que era no flamenco, não era? não, acho que foi naquela festa russa que teve. Nossa, maravilhosa. Caramba, Bela, quanto tempo, né? Obrigada. Muito tempo. Tempão. Nossa, então você e a Kelma faz um tempão que eu não vejo. A gente vem se encontrar logo aqui em público, que Nossa, assim que é bom. morrendo de saudade de vocês. Quanta coisa, né? Faz quanto tempo que a gente não se vê? Faz uns meses, né? Cara, faz muito tempo. Faz muito Acho que, tempo. deixa eu ver, desde novembro. Não, desde dezembro. Então ótimo, que agora eu quero saber de tudo. Bela, então antes da gente entrar no russo, né, e falar como é que foi a sua experiência Tá, de estudar russo, eu queria que você falasse um pouquinho do que você estudou antes, né? O que você fez de idioma e também de faculdade. Como é que era a vida tá. antes do russo, de Eu, estudo? tá bom. Em relação a línguas, eu fiz primeiro inglês, eu comecei aos 14 anos, pelo Centro Interescolar de Línguas, lá em Brasília. E desde então nunca parei de estudar inglês. Eu gosto muito de estudar. Fiz um pouco de francês também, eu fiz um ano e meio de ensino regular, normal, de língua inglesa, de língua francesa. Você fez os dois E no SIL? É SILS, né, que fala SILS, com S? O SIL? CIU, Centro, É, CIU de Brasília, Centro e é Interescolar de muito bom, né, Línguas. Bela? E eu fiz, Porque nossa, todos os meus o alunos meu que inglês fizeram idioma lá sabem muito bem, né? É bom, né? muito bom. O meu inglês todo que eu tenho vem de lá, então eu devo tudo ao Sil nesse ponto. Eu fiz um ano e meio de francês lá no Sil e depois eu fiz francês com uma gabonesa que deu, nossa, foi muito bom, assim, foi um pulo por francês mesmo. E entender a língua de uma forma diferente também, né? Fiz 4 anos de psicologia na Unip e depois fui para o IESB. E aí, no meio do processo, eu fui meio que, não, eu preciso fazer letras, porque eu gosto de escrever, eu gosto de mexer com línguas, gosto muito dessa parte, e aí eu fui para letras.
estudei letras na Unieuro, né? Com a senhora também. Foi muito bom. A gente se conheceu lá, pois é, eu vou contar como é que a É. gente se conheceu. E aí, depois da faculdade, fui para o russo, por conta da. É. Teve um dia que a senhora postou uma coisa no Facebook, eu curti, e alguns dias depois a gente já estava na sala de aula aprendendo, e foi bem legal. Bela, você fez 4 anos de psicologia, é muito tempo, né? O curso inteiro são 5, Quatro não é? anos de psicologia. São 5 anos. Que coragem! Eita! Ainda vou terminar, um dia eu termino. É, porque tá trancado, né? Pode voltar. Sim, é isso. E foi legal? Você achou que foi a escolha certa ir para letras? Sim, com certeza. Eu tinha muito tempo. Eu tinha passado, aos 17 anos, eu tinha passado numa faculdade e tinha ganhado bolsa 100% nessa faculdade. E aí eu desisti para ir para a Marinha. E aí eu fiquei um ano na Marinha Nossa, e ainda não, tem a Marinha, não olha quanta fui coisa mais. você fez. É, Fez 1 ano na pois é. Marinha. E como que foi a experiência? Tem muita É, mulher lá? tem bastante. A Marinha é muito boa, inclusive, eu considero, para mulheres, né? É uma força muito interessante para as mulheres. E aí eu fiquei lá por um ano e depois eu fui para psicologia. E depois para letras. E depois para letras. Eu amo, amo, amo de todo o meu coração letras. Da parte da língua em si, da linguagem, de como que você adquire uma linguagem, uma língua, e da parte também da literatura, que é uma paixão minha. Nosso curso é maravilhoso, né? Eu É conheci, pessoal, mesmo. para quem está entrando agora e para quem vai ver o vídeo depois, eu conheci a Isabela quando eu dava aula na Unieuro, na Faculdade de Letras da Unieuro, e ela foi de uma turma foi muito especial para mim, que foi a primeira turma. Primeiro que eu sempre Oh, tive o sonho de ser professora, saudade. né? E eu já entrei contando, né, Bela? Não sei se você estava no primeiro dia de Aham. aula. Eu Eu falei, não tava, eu tava. gente, você não tinha ido não no primeiro dia? Não, no primeiro eu não pude ir, eu tava viajando. Minha filha, já cheguei abrindo meu coração, já falei, gente, eu tô quase entrando de joelho aqui nessa sala, porque eu sempre quis ser professora universitária, mas foi um desafio, né? Porque dar aula na universidade hoje é mais tranquilo, mas quando eu comecei, Aham. e a sua turma muito querida, né? Então, o pessoal Era uma turma fazia muito boa mesmo. letras inglês, português, né? Então, vocês saíram com Uhum. habilitação dos dois? Sai com os dois? Sim, a gente tem habilitação para os dois. Hoje eu estou dando aula de inglês e português. Ai, que legal, pois é. E foi muito legal, gente, porque o curso de letras a gente vê, tem toda uma parte, né, de gramática, tem a parte de literatura e tem a parte também pedagógica, né, para sair Sim. formado mesmo e para ser professor. Então, eu gosto muito, gostei muito do curso da Unieuro, essa turma, fico muito feliz de ver, acompanhar o que aconteceu com a sua turma depois de formada, né? Praticamente É. todo mundo Nossa, a minha empregado, todo turma é mundo trabalhando. maravilhosa, sério. E uma coisa que me chamou Tenho muita atenção saudade. em você foi o seu inglês. Eu acho que eu dava aula para vocês de Perfect Tenses, acho que era gramática 2 ou 3, uma coisa assim. Foi a gramática 2, que a gramática um foi a professora Bárbara que deu. É, pois é. Pois é. E eu lembro, então, e eu lembro que o seu inglês era muito bom. E não só a gramática, mas a pronúncia. Eu acho a sua pronúncia fascinante, a sua pronúncia de inglês. Eu acho ela uma delícia de ouvir. Eu falei, gente, que inglês legal. Eu gostava de perguntar as coisas para você, porque eu adorava ouvir. Eu falei, gente do céu, que pronúncia é essa? Porque a gente acaba falando o idioma com um pouquinho de sotaque, né? Eu acho que o idioma que eu Sim. falo quase sem sotaque é italiano. O russo ainda dá para Uhum. perceber um Eu sotaquezinho. acho muito bom. Agora, O mas o russo inglês, assim, eu eu acho falei, tão bom. gente, eu falei, eu queria falar sem sotaque. Você falava, e era muito legal, né? Você tem a voz linda, nossa, então era muito bom, assim, te Obrigada. ouvir falar. E tantas outras qualidades, né, Bela? Super esforçada, uma aluna respeitosa, sempre respeitou os professores, educada, né? Então, assim, que gracinha. E aí, naquela época, eu falava do curso, né, de russo. Eu Sim. falava, gente, Na tal. Isso, primeira só que coisa sou. que eu. Olha só, a Juliana entrou, a Juliana da sua sala entrou. Oi, Ju! Você tá vendo quem A entra? Vamos primeira dar oi para coisa. quem entrar? Me ajuda. Sim, Quando você vê que tá entrou bom, gente que a gente conhece, ó. tá bom. É, Quando eu não tava na aula, né? Mas os meus amigos estavam, o Matheus, o Natan e o Lucas. E aí eles me mandaram mensagem.
Eu estava em Fortaleza, estava voltando de viagem, não ia dar para ir para essa aula em si. E aí, quando eu estava voltando, eles me mandaram mensagem: olha, essa professora nova de gramática e tal. Eu estava na aula, mas não estava na aula, sabe? E aí eles me falaram, tipo, a senhora tinha vindo da Rússia, que era uma professora muito legal. E o que você tinha falado também na aula, eu falei, caraca, eu não acredito que eu não tô indo. E foi bem legal, assim, saber da sua trajetória, né, da Rússia e ter ido para a aula, dar aula de inglês pra gente. Eu só conseguia pensar numa coisa, que mulher. Imagina, menina. Poxa, mas é porque é muito legal, né? A história da nossa vida, minha filha, de todos nós aqui dá um livro, né? E é muito legal a gente ter coragem de fazer as coisas, Bela. E eu também, minha admiração por você, ela só cresceu depois, né? Que a gente só tá no começo dessa história. E eu tenho muito pra. Que bom que a gente tá falando aqui publicamente, né? Porque eu tenho muitos elogios a Aham. fazer. E aí eu falei do curso de russo, convidei alguns alunos e tudo, mas dificilmente, assim, às vezes que eu convidava alguém para fazer um curso na minha escola, dava certo. Porque todo mundo Aham. desistia, assistia uma aulinha ou outra, eu ficava tão chateada, eu falava, poxa, né? Se não vai fazer a sério, é melhor não fazer. E aí, Sim, claro. você e a Laíde foram estudar lá, né? E assim, eu falei, Uhum. nossa, tomara que elas gostem, que elas vão. Porque assim, eu acho que o que a gente se dispõe a fazer em relação ao estudo tem que levar a sério, né? Eu acho que vale a pena Claro. aí levar. Só que o russo ele é muito pesado, é muito difícil alguém segurar a marimba até o fim, né? E você e É. a Laíde fizeram, assim, e eu achei muito legal. E a gente vai falar então, olha só, Bela, eu tive você em duas turmas tão especiais, a turma de letras na Unieuro e a sua turma de Sim. russo, né? Então, nesse momento, a gente vai começar Melhor a turma falar de ever. russo. Ai, que saudade. É, pois é, agora que a gente falou um pouquinho da Bela antes do russo, né? Dela vindo então da Uhum. Unieuro, a gente se conheceu lá, ela foi professora dela na Faculdade de Letras, uma aluna que me chamou muita atenção pelo inglês maravilhoso que ela tem. Tenho certeza que é uma professora de inglês extraordinária, então já deixamos claro isso daqui. Eu Maravilhosa. tento. E aí eu fiz, e aí eu fiz uma sequência de perguntinhas aqui sobre a sua vida, vamos ver, para a gente conhecer Tá. mais aí do seu caminho. Primeira coisa, o que que te motivou a estudar russo? Tá. Logo russo. Eu sempre gostei. Tá. Eu sempre gostei de línguas, como eu falei. E eu sempre tive listinhas de línguas que eu queria falar. Russo era uma delas. Eu já tinha uma amiga, eu tenho uma amiga até hoje, que ela não é russa, mas ela é ucraniana. Então eu já batia uns papos com ela sobre a língua em si. Ela me ensinou algumas coisinhas. Então, ela tentou me ensinar Zdravstvuyte, mas eu não conseguia falar no começo. E aí eu falei, não, me ensina uma coisa mais fácil. Ela, tá bom, Privet. Ela é ucraniana. Aí Ela é daqui, de Brasília? ela é de Brasília. Maravilhosa, uma pessoa excelente. E aí, quando eu tinha aproximadamente, acho que uns 19 anos, mais ou menos, eu peguei um livro de curso com uma amiga minha e fiquei folheando. Queria aprender. Eu não entendia absolutamente nada. Nada. Porque é cirílico, a gente não tem esse código, né? E aí, ok, tá no sonho, vou um dia aprender. E aí, você veio Você lá, lembra que foi livro para ela, a Bela? Ela é livro de faculdade. literatura ou era gramática? Ah, não, era de tentar, eu tentar aprender mesmo. Eu e uma amiga, a gente, não, vamos tentar aprender. E não deu certo. Tem como, né? Você aprender sozinho, assim, tipo, é muito difícil. E aí ficou guardadinho para um futuro. E aí, quando você foi para a faculdade, eu falei, opa, é agora que pode ter. É muito difícil encontrar uma coisa assim, principalmente em Brasília. Eu tinha encontrado em São Paulo. E aí depois veio você. Eu falei, nossa, então eu vou tentar com ela. Ainda mais porque você teve a experiência, né, de estar na Rússia, então foi extremamente importante saber disso. E aí depois foi isso, assim, eu tenho várias línguas que eu gostaria de falar, inglês, que é que eu sempre quis falar desde criancinha. Quero falar muito francês, italiano, grego, tem várias línguas que eu quero falar, e alemão, aí veio a russa, que é hoje em dia uma das minhas paixões. Ai, que bom. Bela, eu vou centrar bastante a nossa conversa numa comparação também entre o inglês e o russo, né?
Você sabe que Tá. hoje em dia, todo mundo tem uma tendência ao método comunicativo. Você já sabe também que eu não gosto, Uhum. porque eu não uso. Mas fiz Também. francês no método comunicativo, não funcionou para mim. Trabalhei 15 anos como professora na Itália, na Rússia, aqui em São Paulo, Brasília. As escolas exigiam o método comunicativo. Não estou dizendo que não funciona, né? Ele é o preferidinho aí da maior parte das pessoas, mas com russo, assim, eu acho que eu não uso, né? Tanto que eu fico assim, quando a pessoa vai fazer russo na minha escola, praticamente eu falo, gente, 10 níveis de gramática, aula em português. Então vai um pouco contra a tendência assim do ensino de línguas, né? Porque, por exemplo, na aula de Sim. inglês, quando eu fiz inglês na Thomas, era tudo inglês. Sempre foi, né? E funcionou, foi legal. A Thomas eu fiz o método gramatical e foi ótimo, mas era tudo inglês, beleza. Italiano, eu também dou italiano tudo em italiano. Mas o inglês eu não acho, o russo eu não acho produtivo. Você dá aula desde o Não. básico 1, tudo em russo. Eu acho que a pessoa vai ficar muito tempo perdida. Então, para economizar o tempo, as minhas aulas são em português e é na gramática. E aí, Uhum. depois que eu vejo a gramática, a gente começa a trabalhar o listening, né? Escrever, Uhum. falar aos pouquinhos. Isso vai muito contra, né, o que se faz hoje em curso de idiomas, né? E você é uma professora de inglês, né? Eu queria saber se Sim. você acha que é válido usar esse método mais gramatical no russo, né? E o comunicativo em outros, ou se você acha que a gente podia ter feito alguma coisa diferente, se você gostou de passar por essa experiência aí, que ela é muito contra, assim, na verdade, o que se prega, né? Sim. Todo mundo fala, vamos conversar logo, vamos pro Exatamente. bate-papo. Eu falo, gente, né? O que é que você achou? Tá. Eu posso dizer como uma. Ai, eu tô ouvindo a minha voz. Tá dando Hum, eco? Você quer tirar o fone? Se tá. você quiser tirar o fone, Eu tirei. Tava me incomodando. Deixa eu tentar colocar aqui rapidinho. tá escutando muito o Se seu melhor. eco? Se estiver fazendo Bom, muito, aí a gente tira, tá bom? E agora? deixa eu ver. A gente vai experimentando. Você tira o fone, qualquer coisa eu tiro também. Aí a gente vê o que, é que dá mais certo. Deixa eu ver se tá. É, agora eu vou ter que ficar de fone. Não, tô Tá ouvindo. ouvindo? Eu vou tirar o meu. Vamos ver se melhora? Peraí, vou tirar o meu aqui. Peraí. Tá. Eu tô falando sem fone. Alô? Tá. Deixa eu ver se eu tô ouvindo. Não, agora eu não tô ouvindo minha voz. Pronto, eu vou ficar sem fone pra gente fazer um teste, tá? Tá bom. Será que se eu ficar sem fone também vai? Se Tô tiver ouvindo. legal pra você, as Tá, suas eu vou amigas estão falar. entrando aí, ó. Se tiver legal pra você, Oi! sem eco nenhum, aí você continua assim, tá? Se tiver eco sem eco nenhum, tá sem eco nenhum? Eu tô ouvindo um eco, mas eu acho que melhorou. É? Então tá Tá, bom. melhorou, melhorou. Tá. Com o fone fica Então, muito baixo. Flávia, a Flávia, Flávia, obrigada por estar aí. A Flávia sempre acompanha nossas lives. Me responde se você acha melhor eu sem fone ou com fone, Flávia. Eu não conheço a Flávia pessoalmente, tenho uma vontade de conhecer. Ela é aqui do meu Instagram, sempre acompanha nossas lives. Já estou com tanta intimidade que eu tô até pedindo aqui informação. Sem o fone fica baixo, né? Sem eu, acho que eu vou ter que sem colocar, o né? fone fica baixo. Não, coloca. Vamos ver Eu vou se fica colocar. bom. Eu vou Pera tentar rapidinho. falando. Tá. Oi, gente, tá me ouvindo? Ah, fica bem melhor mesmo. Eu Eu sei que dá concordo. um Agora eu ecozinho, não tô mas. ouvindo. Tá, Tá me vamos lá. ouvindo? Então vamos seguir. É, tô- va- Então, eu como professora de inglês já tenho 11 anos de sala de aula. Eu já trabalhei em vários tipos de abordagens. E como aluna de russo, não há outra possibilidade sem a gente ir primeiro para uma estrutura e depois depois de entender a língua como um organismo mesmo, e ir para fala, para o listening, para os outros, para o que a gente precisa, né, para fala em si. É uma, é uma língua assim extremamente estrutural. Eu não tenho como simplesmente começar uma aula de russo já chegando no russo, já falando em russo a todo momento, vai ficar extremamente, assim, é uma opinião, extremamente pessoal, mas vai ficar extremamente voado. O que que eu tô falando? Sobre o que que eu tô falando? Qual é o propósito disso? A gente vai adquirindo a consciência da língua com o tempo. Ela precisa de um tempo para ser absorvida, adquirida mesmo. E com o russo, a gente precisa disso, porque é um sistema, é um código completamente diferente do que a gente está acostumado. Ele não parte do pressuposto Completamente. que a As gente tem um. declinações, né?
Sim, a gente tem uma língua, tanto no inglês quanto no português, a gente tem uma língua que ela tem uma sequência específica. A gente tem sujeito, verbo, predicado, a gente tem sujeito, verbo, objeto. Então, quando a gente vai para uma língua que não tem essa estrutura exatamente assim, né? A gente tem uma declinação que vai dizer qual é o seu tempo verbal, que vai dizer qual é a pessoa que você está lidando, com tudo isso, a gente parte do pressuposto que aquilo lá é tudo tão novo que tentar aplicar numa forma de ensino de idiomas que não vai funcionar para isso, não tem nem o porquê. Então, assim, eu acho que é extremamente importante a gente entender a língua, porque eu vou saber qual é a pessoa, qual é o tempo verbal, se é verbo de movimento, se não é verbo de movimento. Tudo isso está ali na frase e eu preciso saber disso de antemão. Eu não tenho como colocar isso, pá, jogar o russo, assim, sabe? É uma língua que precisa de estruturas e como ela é extremamente estruturadinha, ainda mais com os grafos que a senhora fez, nominativo, prep, dativo, não tem como não ficar claro e bem explicadinho. Então, é importante. Pessoalmente, eu também sou gramatiqueira. Quando eu dou aulas de inglês, eu vou para parte da gramática, porque como a matemática, eu gosto de dar esse exemplo, como a matemática, a língua são bloquinhos que você vai juntando um, mais outro. Então, a gente tem um produto nisso tudo. E para que isso seja bem feito, ainda mais uma língua como, de novo, com declinação, é extremamente necessário a gente partir de uma estrutura. Estruturar ela no começo é fundamental para que essa base de língua fique forte pro listening, pro speaking, para as outras coisas, né? Também acho, Bela. Pessoal, é pessoal. Nossa, acho demais. Eu acho que é o caminho mais curto, cara. Eu acho, na verdade, que é o caminho Sim. mais curto. Porque eu tava dando uma aula hoje para uma menina que ela começou agora, né? A Isis. Ela começou faz umas 2 semanas, né? Aí aprendeu o alfabeto, aprendeu super rápido, né? Ela até já tinha feito em outro lugar, mas sentia que não aprendia e tal. Por que que a gente tem essa sensação, né? Eu fui sua primeira professora, né, Bela, de russo. Mas Sim, a maior parte das pessoas que fazem aula com professores nativos, elas têm a sensação de que não sabe. Fala assim, eu já estou há 3, 4 anos, 10 anos, 10 anos e não aprendi, né? Meu Deus. Na verdade, é sério, os meus primeiros alunos, que foram os brasileiros que moravam na Rússia, moravam há 12 anos lá. Nossa, e assim, senhora. decorou algumas frasezinhas, né? Tem aquela ilusão de falar. Se você quer se enganar, decora umas frasezinhas e vai. Mas assim, não tinha clareza, não tinha, né? E eu sei porque eu passei pelo mesmo processo, né? Eu tive, acho que 100 professores, comecei em 97, 98, né? E eu falei, gente, não é possível que eu não vou aprender isso aqui. Então, aí eu com essa aluna hoje, aí eu estava ensinando ela a falar, por exemplo, e ela tá bem no começo, né? Aprendeu o alfabeto e tal. Como ela tem vontade de falar, a gente sente, eu falei, Bela, eu fico tentando dar conversação. Mas, Bela, até a conversação mais boba que a gente vai dar em russo, o tanto de gramática que tem, gente. Aí a gente fica assim, Meniazavut. Aí você fala Meniazavut, aí a professora, o que é Meniazavut? O primeiro erro que eu acho já é tem falar eu me chamo. Declinação aí. E assim, Meniazavut não é eu me chamo, não é. Porque senão o aluno pensa assim, Meniá é eu, e Zavut é chamo. Não é verdade. Acabou. É chamam-me. Não é? Aí vai falar da idade. Aí ela falou assim, não, e assim, eu tô querendo dar o básico, aquele básico que numa aula de inglês a gente até consegue, né? Numa de italiano, beleza. Sim. Aí é básico, é nome, idade, profissão. Aí beleza, eu expliquei pra ela do Meniazavut, mas eu sempre falo, não é eu me chamo. Não é, tá errado, é me chamam, né? Sim. Aí depois vai falar idade. Primeira coisa, o russo não fala eu tenho. Ele vai dizer minhe. Aí o aluno já olha pra você com aquela cara. Mas não era minhe. O que é minhe, gente? Então, assim, eu acho super errado traduzir como eu tenho. Não é eu tenho. Não é eu tenho, né? Ali é um objeto indireto. Aí, então, assim, tudo que você fala em russo precisa de tanta gramática, né? E lembra quando eu falava da tradução gramatiqueira? Que eu sempre falava, gente, a gente traduziu feião, né? Um tempão, mas era de propósito. Tipo assim, o minha est. Eu nunca deixava vocês falarem eu tenho, né? Exatamente para não pensar que o era eu, né? Sei lá, e menhá e est era tenho, né? Eu falava, junto a mim existe. E assim, não era lindo, né? Não é a melhor tradução, assim, lindona, né? Literária. Mas eu acho que
a compreensão da gramática, cara, no russo, ela é fundamental. Né? E aí eu queria ver sua opinião como professora, se você concorda. Eu acho que sim, né, Bela? Porque, inclusive, eu tenho certeza que você valoriza a gramática, porque eu lembro quando eu te disse o livro que eu usava de inglês, o Grammar in Use, aquele vermelhinho, e você falou que era bom. E todo mundo olha torto, todo mundo fala, nossa, mas é só gramática, e você gostou. Isso tem muito com esse. Eu tenho uma que é uma gramática antiga que eu já fiz e refiz milhares de vezes. Tipo, eu adoro ela, é uma das melhores. Mas sim, eu acho que ainda mais. Eu considero o aprendizado de línguas uma estrutura. Eu acho que a gente precisa entender e ter consciência do que está falando. Se for para ser papagaio, tem gente que aprende, até aprende a falar, consegue vocabulário, tem muito de bagagem mesmo de palavras, né? De vocábulos. Mas eu acho que na parte de consciência de língua, fica pobre se você tem um método somente comunicativo. Eu não estou crucificando o método comunicativo, eu só acho que o método comunicativo ele tem que ser acoplado ao método gramatical, por exemplo. Não dá para eu colocar só um ou outro. A gente acopla um ao outro para fazer com que isso seja positivo. E dentro do russo, isso fica mais claro ainda. Eu não tenho como colocar só, por exemplo, começar a falar e falar e falar e falar, igual você deu os exemplos, tipo, uma Niazavut. Quê? Ai, mas não era IA? E, tipo, a gente não tem essa consciência e não saber por quê frustra como pessoa, frustra como professora, porque você vê que, né, eu não sei, deve ser, você quer passar aquilo para o seu aluno, mas você sabe quais são as etapas que ele precisa caminhar para antes de saber o que significa o MNA, ele precisa saber o que é IA, o que são os outros pronomes, entender o que é um nome nativo, até a questão de declinação, que a gente tem isso como uma coisa tão abstrata. Então, gente, o que é isso? Eu aprendi latim, um pouco de latim bem básico na faculdade. E eu vou te dizer uma coisa, o que eu aprendi na faculdade não fez absolutamente nenhum sentido para mim, nenhum sentido. E eu fui entender o que é a ideia de uma declinação, para que serve uma declinação, qual é o propósito da declinação, e ela facilita tudo, ela engloba tudo dentro de uma palavra, dentro de um contexto pequeno, numa frase pequena você tem tudo. Qual é a declinação? Tá em que caso? O que esse caso quer dizer? Por que ele é assim? Partindo desse pressuposto, não tem como a gente colocar, nem que seja, por exemplo, uma conversação simples, como você falou aí, meninas avult, umenia est. O que, professora? Tipo, a gente não tem como chegar nesse tipo de conhecimento nesse tipo de fala, na verdade, sem o conhecimento prévio disso. Então, eu sou team total gramática. Também, tamo junta, tamo junta. E Bela, assim, a espinha dorsal do russo, né, é declinação. Tem que saber bem declinação, tem que estudar separado. Esse negócio de estudar declinação junto é perda de tempo. Tem que primeiro estudar separado, bem bonitinho. Ai, que linda! A nossa tabelinha da escola. Ai, que lindo! Ai, que lindo. E pensar que a gente... Aí, tá vendo? E aí, que bom. E assim, a gente ficou um curso em cada uma dessas, né? Foi um curso de prep, um curso de dativo, estudando profundamente, né? Então, assim, o segredo do russo. Não adianta método comunicativo. Número 2, não vai para esse negócio de essas coisas de... Gente, você nunca vai ver uma coisa aqui no meu site que eu acho que é tanta enganação, que é aprender uma palavra por dia. Curso de russo, aprenda uma palavra por dia. Gente... Não dá, tem que comer muito arroz e feijão, cara, antes, entendeu? Justamente. Eu acho que é legal essa história de aprenda uma palavra por dia, uma frasezinha. Como se diz isso em russo, depois que você já estudou gramática? Eu sou a primeira a falar, gente, se cadastra aí em todos esses Instagrams. Agora, começar assim, enrolação, sabe? Não vai conseguir. E outra coisa que eu queria te perguntar, se você não achou a parte de verbo fácil, tirando o verbo de movimento, porque a parte do inglês de verbo não é muito fácil, a parte de francês de verbo também não achei fácil. Agora, por incrível que pareça, o verbo em russo, você não achou assim mais tranquilo? O passadinho lá com L, não é? Sim, o passado é bastante simples.
E da forma como você mostrou também, são os dois grupos de verbos, né? A forma como você mostrou também foi extremamente importante, foi essencial. Porque eu não vou brincar. Quando a gente, caraca, eu vou aprender russo. E eu já tinha o background de, tipo, nossa, é difícil, como é que eu vou aprender isso? E quando você chega no tipo de aula que você dá e você tranquiliza a gente, tipo, não, calma, pessoal, calma. Aí você desenha lá no quadro a tabelinha e vamos começar a aprender os verbos. Aí você coloca, gente, verbo em russo é super simples. Aí a gente fica, tá bom. Mas eu sempre boto em português também, lembra, Bela? Eu começo colocando o verbo em português. Gente, a gente não faz assim em português? Exatamente. Aham. E ainda diminui, né? A gente tem, em português, a gente tem mais grupos, né? E em russo a gente tem os dois grupos. E aí você separa, e ok, agora a gente vai aprender esse tipo de verbo, e depois a gente vai para o outro verbo. E explicar também, colocar os pronomes e colocar cada terminação de cada verbo, aquilo ali, para mim, é o céu. Porque é muito lógico. Porque você tem o pronome, o verbo, o pedacinho do verbo que você tem que colocar e pronto, acabou. E tipo, quando você falou isso, eu falei, você tem situação comigo, não é possível. Era É verdade, tá isso. vendo? E era fácil mesmo. Era muito fácil. Então, tipo, você tem que, óbvio, com o tempo a gente vai. Eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente vai memorizando, a gente vai adquirindo. Melhor, a gente vai adquirindo as conjugações mesmo. Então, tipo, a gente entende que, por exemplo, se tivesse, por exemplo, no inglês, eu vou fazer uma comparação direta. No inglês, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como pegar um verbo e saber qual é a pessoa daquele verbo. Eu não tenho esse tipo de identificação da pessoa no inglês. No russo, se eu quiser abrir mão da minha pessoa, tá perfeito. Eu É já sei quem é a mesmo, pessoa. Então, tipo, isso como em português também, a gente não precisa do pronome, a gente só tem o verbo, eu já sei qual é a pessoa daquela conjugação. Então, isso fica extremamente claro. A gente fazendo a comparação da língua portuguesa, né, que é a nossa língua nativa, e da língua russa, a gente fica assim, isso é muito de boa, isso é muito tranquilo. Isso que você está falando é muito importante também. Eu perdi um tempão estudando russo através de livro de inglês, sério, e Uhum. depois russo com italiano. Aí eu falei, gente do céu, são duas línguas que não são as minhas, né? Aí ficou muito mais Exato. fácil quando eu comparo o russo com o português, né? Então, assim, eu acho que esse é É, o segredo do sucesso, cara. É tipo assim, gente, eu isso acho daqui também. é em russo. Como que é isso aqui na nossa língua, né? Aham. Fazer Eu esse acho que paralelo, facilita cara. muito. Eu acho que facilita muito, até porque português é uma língua muito difícil. É difícil demais. Eu acho que uma das mais difíceis que eu ainda estou aprendendo, porque eu aprendo todo dia em português. É, e quando você compara uma com a outra, dá para ter essa ideia, né, de, por exemplo, uma coisa que a gente pode comparar muito é a conjugação verbal. É bastante simples, a gente já tem esse tipo de associação, então fica bem casadinho a ideia de uma e outra. Fica. Então, E acho não tem, e o perfeito. passado é tranquilo, não tem tempo composto, não tem subjuntivo, né? Exato. Então, O passado é é. bastante simples, inclusive. A gente Ó, identifica tem o uma gênero pessoa, e coloca. Bela, tem alguém dizendo aqui que você canta muito bem em russo. Será que hoje a gente vai conseguir fazer você É a minha cantar? mãe. Ontem. Ótimo, ótimo. É Bela, a porque gente ela podia ouviu cantar. muito eu cantando. Bora. É porque o ouvidinho dela ficou ouvindo toda vez que eu ia pra casa e ficava lá, ou cozinhando, ou no banho, ou fazendo qualquer coisa, cantando, falando. Eu falava com ela em russo, ela não entendia nada. E eu deixei ela bem. Sua mãe tá aqui na live, né? É Lígia o nome dela, né? Ah, Lígia, aham. Lígia, eu queria parabenizar você pela sua filha, super inteligente, super esforçada. Tenho ela aqui no meu coração, como se fosse uma filha também.
Então você tá de parabéns, viu? Essa menina é de ouro. E se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer ela cantar aqui. E falando de cantar, Bela, eu Meu estava até Deus. falando com a Kelma ontem, né? Como é que a gente conseguiu estudar essa gramática? Porque, gente, a Isabela foi de uma turma, é aquela turma do Rodrigo que eu sempre falo daqui, né? Eu sempre falo aqui nas áreas, que é Nossa. uma turma, assim, que ela foi maravilhosa, porque foi uma coisa experimental lá no Letras. Gente, cada módulo a Sim, gente faz em 6 meses, né? Você fica lá, básico 1, fica 6 meses. Aí eles fizeram intensivo. O que é o intensivo? É fazer 6 meses em um mês. Só que eles fizeram isso continuamente. Não é que fazia só em janeiro, curso de verão em sim. janeiro, né? Eles pegaram os 10 níveis e fizeram um por mês. E eu pensei, gente, será que não vai ficar superficial? Será que vai dar certo? Será que eles vão aguentar? É muito conteúdo, né? Por algum motivo que um dia eu vou descobrir, essa turma foi maravilhosa, o rendimento foi Sim, incrível e a gente conseguia, era muito dever de casa, eu sei, mas todo mundo era muito colaborava. também. Gente, eram aulas tão engraçadas, tão legais, a gente fazia bem para todo mundo, a gente ria, a gente se É. divertia demais, cantava, ela tá falando aqui que canta em casa, né? Sua mãe tá aí orgulhosa de você, fica mesmo, porque ela é maravilhosa. E a Bela com essa voz linda. Gente, a gente cantava, a gente chegou a levar violão para aula, né, para tocar, a gente fazia confraternização, a gente comia pizza. Era um astral tão legal, Nossa, não era pesado, né, Bela? Qual foi a sua impressão nunca dessa foi, experiência? nunca, nunca, nunca foi pesado. Primeiro, porque eu comecei com a Cíntia, a gente foi só eu e a Cíntia. Aí a gente fez, era eu, a Cíntia e uma outra mulher que eu não lembro quem É era. mesmo, vocês começaram separado, dois grupinhos, depois que juntou, né? Sim, isso. Aí a Kelminha fez também, acho que ela fez o prep com a gente, ou o finalzinho do nominativo, eu não lembro exatamente. Depois a gente juntou com. O Rodrigo fez o começo. Aí eu fiz com o Rodrigo junto também, que eu fazia. Eu era louca, né, do russo, eu ia na minha aula e a do Rodrigo também. Depois a gente juntou com a da Roseli com a da Kelminha, que elas estavam fazendo juntas, aí depois foi a gente, aí o Lu entrou também. Cara, essa turma, pra mim, eu acho que não só de tudo que a gente viveu juntos dentro do curso em si, de como a gente se completava, das pessoas maravilhosas que cada uma delas, né, e tipo, a gente potencializava o melhor de cada um diariamente quando a gente estava lá. E eu acho que isso fez toda a diferença. A gente, como um grupo, e como estudantes da língua russa, o nosso amor pela língua, o nosso amor por cultura, porque quando você aprende o idioma, você não vai só por conta da língua ou só porque você quer um outro idioma. Você tá porque tem cultura, tem interação, tem um monte de coisa tão envolvido, e essa turma tinha tudo isso. Tinha um amor imenso à cultura. Eu acho que eu posso falar isso por todo mundo. E eu ficava assim impressionada, porque eu sou meio nerd e eu encontrei os meus nerds favoritos da vida. E assim, todo mundo tinha a sua peculiaridade, e isso era tão impressionante. A gente colocava isso no coração das aulas, né? Eram 3 aulas que eu esperava, juro, eu trabalhava o dia inteiro e eu esperava, cara, hoje é dia de russo. E aí a gente se ajudava também, a gente brincava um com o outro nos grupos. A Cíntia, eu e a Cíntia, quando começou o cirílico, você lembra do cirílico? Que a gente aprendeu cirílico, que Nossa, a gente só lembra? falava em si, a gente escrevia Ah, era em muito cirílico. bonitinho. Vocês escreviam português, né? Tipo assim, É, oi. Ela isso, fez isso um dia desses, você viu que ela fez isso no Facebook, eu vi. gente? Eu morria de rir Eu, das eu meninas. respondi Só para o também. pessoal entender, quando eu ensino, gente, só para vocês entenderem, na primeira aula, assim, que meus alunos já aprendem, inclusive, os dois alfabetos, né? O manuscrito impresso logo no começo. Aí eu ensinei para as meninas, né, para essa turminha, o alfabeto. Aí, claro, mas não sabia palavra ainda, era só as letras. Aí eles escreviam Não. o que eles queriam dizer em português, só que com cirílico. Então, assim, tudo bem, aí colocava com letra cirílico. T-U, O tudo bem. T era Era muito muito, legal. gente, Tinha engraçado. dias que eu ia. Tinha dias que eu ia sentir íamos pra casa, lá pra casa dela, eu pra mim, e a gente continuava conversando no WhatsApp e em cirílico. Tipo, vamos parar, pelo amor de Deus, vamos dormir. Por isso Era que muito aprenderam bom. rápido. Aham. Mas foi, assim, perfeito. Se eu puder, não sei se eles vão ver ou se eles estão vendo, mas
Eu acho que eles são das minhas pessoas favoritas no mundo. São Ficamos extremamente amigos, importantes para né? mim. Ficamos amigos. Sim. A Kelminha, com toda a alegria dela, o Rodrigo, eu acho que é um dos homens mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Sério, tudo, ele sabe, ele é incrível. Ele tem eu não sei como é que entra tudo aquilo naquela cabeça. E ele é esforçado, né, É Bela? Você que é professora, você sabe como é demais. importante o esforço. Além de ser genial, o Rodrigo, ele é um cara muito inteligente. Sim, Ele era muito esforçado. Você viu que bonitinho? Ficou lá no caderno de caligrafia, ele sim, estava quase no avançado. O cara sabe muito. E naquela humildade, né? Eu lembro que eu impliquei uma vez com a letra dele. exato. Eu falei, ele já estava no avançado. Eu falei, essa letra não tá legal. Quantas vezes o aluno fica um pouquinho assim metido, né? Depois de um certo tempo. Ele foi Uhum. na maior humildade do mundo mudar, fazer caligrafia. Bacana, né? Sim, demais. Isso é extremamente importante. Além de todo o conhecimento que ele é extremamente humilde. A Roseli, eu acho que é uma das pessoas mais gentis que eu conheci na minha vida. Extremamente inteligente. A letra, a pronúncia da Roseli, meu Deus! É A de falar assim, Roseli foi uma você aluna é russa, você tá fantástica. enganando a gente. É. Não, ela é famosa lá na escola, que hoje mesmo eu estava falando de uma aluna, minha, a Isis, que essa que tem uma letra linda, mas a Isis é professora de artes, né? Então a letra dela tá maravilhosa, assim, em russo. E aí eu falei, olha, igual você ali, só a Roseli, que a Roseli desde o Só começo, Roseli. né? Maravilhosa. É, a Roseli com a Nossa, ela é pronúncia. A Roseli é uma pessoa maravilhosa. maravilhosa, né? Gente, como que a gente reuniu tanta Incrível. gente bacana, né? Ela é uma Não pessoa sei ma'maravilhosa. também. Eu E acho é a que foi Cíntia, uma e questão a do inteligência da universo, botou Cíntia. todo mundo. É. A Cíntia nossa, eu sou apaixonada pela Cíntia, assim, tipo, ela é uma amiga muito querida pra mim, demais, de todo o conhecimento, ela é muito, acho que é outra pessoa extremamente inteligente, que é fantástica. Então, essa é a peculiaridade dela também. E a alegria também, ela é muito alegre, né, também, o que dava uma energia para É. o curso. O A Lu Cíntia é também, com muito toda. inteligente. É. Muito! Nossa, ela é É. inacreditavelmente inteligente. Ela, tipo, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. É, a gente está falando desses alunos, pessoal, são alunos muito especiais, né? E cada um vinha de uma área diferente. Tem promotora, tem oficial de justiça, psicólogo, né? Aposentada, professora de inglês. A gente tinha ali uma mistura muito grande de pessoas. E eu vou usar esse exemplo da sua turma para responder a pergunta que a Flávia me fez aqui no chat. Ela perguntou quanto Tá. tempo, né? O meu método. Flávia, meu Hum, curso ele tem 12 módulos. Você pode fazer ele por semestre, dá 6 anos. Tá? Se você for fazer por exemplo, o módulo 1 faz 6 meses, né? O módulo 2 mais 6 meses, você pode fazer ele em 6 anos. Gente, isso não é muito. Porque eu fico olhando, as pessoas hoje querem tudo muito rápido, não, é o fast food das coisas, né? Quero aprender para ontem. Olha, o meu inglês, que é um inglês bom, eu demorei 6 anos. Eu fiz ele todo bonitinho, né? Bem legal. Eu acho que essas fórmulas de fazer as coisas assim muito rápido não dão certo. Agora, com não, não acho. essa turma fez 6 anos em 1 ano e 2 meses. Então, assim, essa turma, Foi eu não sei se eu pauleira. conseguiria repetir isso com outras, mas, assim, foi uma confluência, né, de alunos muito dedicados, muito preparados, já vieram muito bons em outros idiomas, acho que a Cíntia fala 6 idiomas, Uhum. Rodrigo Ah, você já é fala grego, 6. latim, né, você com Sim. inglês maravilhoso, a Kelma também fala vários idiomas, então, assim, foram alunos muito preparados juntos, então, Flávia, esses 6 anos, que é um curso bom de idiomas, gente, dura 6 anos. Não, não adianta. Exato. Agora, você pode fazer em menos? Eu tenho esse experimento que deu certo de 1 ano e 2 meses, né? Que deu muito certo. Tanto é que eles Eu acho tiveram que um deu certo desempenho para muito todo melhor. mundo. Deu, Bela. E assim, tanto que vocês tiveram um desempenho melhor, bem melhor do Aham. que alunos que fizeram mais devagar. Então, assim, o que Sim. eu aconselho? Eu não aconselho esse 1 ano e 2 meses para todo mundo, porque foi pauleira. Eu aconselho fazer em 3 anos. Eu acho que em 3 anos, estudando seriamente, consegue fazer os 12 níveis lá da minha escola. Agora, você falou assim, deu certo Sim. para todo mundo. E agora que eu vou entrar em outra coisa que eu queria te perguntar, que realmente a gente pode Tá. falar que deu certo. E não é só por minha percepção como professora, mas porque vocês foram testados, né? Vocês fizeram o TRKI e eu vou te Nossa. perguntar sobre a sua experiência do TRKI. Eu tenho entrevistado, primeiramente aqui nas lives, o pessoal que fez o TRKI. Gente, TRKI Uhum. é um exame de proficiência. Igual tem inglês, Hum. igual tem italiano, igual mais ou menos, né? Mais ou menos. Por quê? É. Porque é muito difícil, Meu minha gente. Então, Deus. assim, ontem a Kelma falou que quando você faz um A1 do francês, é A1 mesmo, é o facinho, né?
Quando você faz um Basiquinho, A1 do né? russo, minha gente, é saber toda a língua russa. É saber tudo, cai a Meu gramática inteira. Deus. Cai frases mais simples, mas cai a gramática inteira. Então, assim, é muito difícil essa prova de proficiência. Não dá para fazer com o A1. Por exemplo, vou fazer o A1 do russo. 6 meses de russo. Não consegue fazer essa prova. Não Não consegue. dá. Tem que fazer tudo. E aí, essa prova, ela sempre foi dada na Rússia, né? Ela é dada na Rússia. E a Ana Uhum. Smirnova trouxe essa prova para o Brasil. E os meus alunos da primeira vez, contei essa história ontem, né? Que na primeira vez eu fui, fiz a prova. E depois, no ano seguinte, a minha escola foi convidada como uma das escolas participantes. E aí, eu encorajei vocês a fazer essa prova. Eu sabia que ia dar certo, assim, porque eu confiava muito na gramática. Mas eu tinha uma preocupação, Bela, porque eu tinha dado muita gramática e eu não tinha treinado vocês para o áudio, para falar, para escrever, e eram cobradas todas as Uhum. habilidades. Aí a gente Todas correu as para habilidades. fazer intensivo. E mais uma vez a turma de vocês teve Nossa, uma reação maravilhosa. O nosso preparatório foi tão bom que a prova era igualzinha, né? O preparatório. Eu também quero saber foi como é que foi a maravilhoso. experiência. Não, mas me conta aí, o que você achou então do preparatório, de fazer a prova? Qual das Uhum. habilidades, das 5 habilidades, foi mais tranquila, qual mais difícil? O que você achou? Tá. É, a gente teve todo o preparo da gramática de toda a língua em si. E aí a senhora falou sobre a possibilidade de vir, né, com o teste de de Da proficiência. proficiência. Eu não tenho proficiência nem em inglês. E eu tava muito nervosa. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E eu sou ansiosa por natureza. Eu falei, gente, eu não vou conseguir, mas eu quero fazer. Porque eu tinha certeza de que o método que a senhora tinha feito com a gente podia dar certo, sabe? Tipo, eu fiquei bastante ansiosa, muito. Assim, da prova em si, com todo o preparo que a gente teve um preparo muito bom, a gente estudou as questões exatamente como elas cairiam, os textos, como é que a gente até como a gente ia ler, como a gente ia prestar atenção, o que tinha que prestar atenção, quais eram os pontos que a gente tinha que olhar, que observar, não perder tempo com isso, não perde tempo com aquilo, vai direto no ponto. A gente soube como fazer um teste de proficiência. E Bela, as outras habilidades que eu sempre deixo para o fim, eu sei que todas as escolas trabalham as habilidades juntas, né? Eu não, eu trabalho gramática e eu deixo para trabalhar ouvido, escrever só lá para o final. E a gente conseguiu. Então isso mostra que é o caminho, que Sim. pode ser, entendeu? Porque vocês pegaram, na hora Uhum. da gente fazer o listening, lembra que a gente estudou, acho que foi o Assimil, que a gente fez tipo A gente cara, estudou pela muito Simil. listening. Aí o A gente aluno, estudou ele pela já não vai ficar Simil. bloqueado na gramática, né? Ele não fica assim, meu Deus, o que Uhum. é menear, o que é menê, não é? Não perde tempo. Exatamente. Exatamente. A gente teve o preparo do listening, que é uma coisa que eu acho que é o mais difícil da gente pegar, né? Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você só ouvir. E, tipo, conseguir conciliar as duas coisas também é importante, interessante. E o preparo, eu acho que o que mais fez a diferença, toda a diferença mesmo, foi o preparo. Porque não tem como você fazer uma prova dessa, nesse tamanho, com essa dificuldade, só com A1. Isso não é A1, nem aqui, nem no... Professora, Não é, quando eu vi não é aquela uma um. prova, eu falei, o coração desesperado, assim, meu Deus, calma, eu sei o que eu tenho que fazer. E vai dar certo. Eu acho que na prova, não sei o que que foi mais fácil, o que mais. Era Eu tava gramática, ó, muito vou lembrar, era nervosa em tudo. gramática, redação, interpretação de texto. Vocês foram muito bem na interpretação de texto, na A gramática. Vocês gente foram foi bem em tudo, muito né? bem. A gente E foi tem a muito prova bem. oral. Geralmente as pessoas têm uma. Como é que foi a sua prova oral? Você lembra? Lembro. A minha prova oral eu não achei tão difícil como eu tava pensando que fosse. Eu achei difícil, porque a gente não sabe o que que ela vai falar, o que tá esperando a gente, né? Mas a nossa avaliadora era uma pessoa muito doce e ela sabia que a gente estava, né, fazendo uma proficiência para um nível baixo, né? Baixo. Então, ela foi bastante gentil, ela foi bastante receptiva, né, nas perguntas. Eu acredito que eu consegui ir bem. Eu não lembro a minha pontuação, mas acho que foi. Não sei se foi 87 ou se foi 90. Com certeza Eu mais, não porque lembro, acho que a mas foi. média, a média é 85, cara, em cada habilidade, uma coisa Ah, 87 em cada então habilidade.
Foi mais que isso. Eu acho que ainda tem isso. A É média alto, cara. é altíssima. E o medo de você falhar é enorme. Eu não vou mentir, prof. Eu fiquei com, meu Deus do céu, eu não posso decepcionar ninguém. Eu não posso decepcionar. Então, a Kelma que me falou, a Kelma falou que tava com medo de decepcionar a mim. Ela falou, a gente queria passar, Eu Adriana, tava pra você não ficar chateada. Eu morrendo. falei, gente. A gente tava morrendo óbvio, de medo, assim, tava morrendo de medo de decepcionar você, nós mesmos, como amigos, né? E tipo, só que a gente sabia que ao mesmo tempo, querendo ou não, eu acho que nós somos. Aí eu vou puxar um pouco de sardinha. Nós somos, eu acho que um dos melhores, dos melhores preparados ali, sabe? A gente estudou muito para aquilo, a gente ficou vários meses estudando. A gente não foi só até o A1, a gente foi até o B. Não foi? A gente foi até o B1, O preparatório, a gente fez preparatório até o B1. até o B1. É. A E gente o fez até A1, o a gente B1, fez é dois muita do coisa. A1. Fez 2 A1. É 2 A1, Isso. um A2 e um B1. E o B1, Deus me livre, né? É muito Exatamente. difícil já. Meu Deus, já é puxado pra caramba. E É. eu vou falar assim, uma coisa que pessoalmente me foi muito importante, que você estava lá no dia, né? E foi extremamente importante você estar lá. Porque a gente sabia que era um teste de proficiência. A gente sabia que o nome da Ontoletra estava em jogo. E a gente tava todo mundo ali querendo dar tudo de E si para dar assim, a certo, né? única professora brasileira, né? Todo mundo ali tinha tido professora russa. E Exatamente. eu sei que tem preconceito, porque eu Exatamente. sou brasileira, né? Todo mundo assim pensa, aula com nativa é melhor, né? E eu, gente do É. céu, será como vão os meus alunos que estudaram comigo, né? Como brasileira? Eles me mataram de orgulho, gente. Foi Nossa, e todo foi mundo tão maravilhoso. bem. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Depois, quando a gente sai, dá o alívio. E é uma prova extremamente difícil, de uma língua extremamente difícil, mas que foi muito bem encaminhada, muito bem encaminhada. Eu acho que se não tivesse a sua orientação, do jeito que a senhora fez, com todo o cuidado e preparo que você fez de gramática, de Aldiravânia, de Pismó, de tudo, tudo ali foi muito bem explicado, tudo muito bem feito. Então, dá muito orgulho de fazer parte da Ontoletras. Dá muito orgulho de saber que todos os alunos, todos os nossos colegas fizeram a prova, passaram, não só passaram, mas passaram muito bem. E isso, nossa, eu tenho muito, 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 muito orgulho de poder ter feito parte disso, né? Foi muito bom e positivo, assim. E no E dia é também, a bonita. gente feliz, num sábado e num domingo, não lembro exatamente se foi no sábado ou no domingo, mas a gente lá na nossa carreata, todo mundo feliz, porque a gente ia fazer uma prova. A gente fez uma A gente não camiseta. existe. A gente fez camiseta, a gente você fez um caderno, tudo bonitinho, Eu né, fiz para um todo mundo que kit. foi Um fazer. kit. É. E assim, todo esse carinho seu também com a gente dá mais orgulho ainda, dá mais vontade de estudar, dá mais. É muito bom. Foi muito especial, né, Bela? E a gente torcendo um para o outro, a união de vocês. Eu lembro que todo mundo ficou muito feliz com a nota do outro, assim, sabe? Quando eu contava a Sim, nota de sim. cada um, eu falava, ai meu Deus, que bom. E eu falava, fulano também passou, tirou tanto. Parecia que era realmente todo mundo junto, né? Era uma equipe. Vocês ficaram super unidos para Exatamente. fazer essa prova. Todo mundo Foi torcendo um pelo mesmo. outro, assim, alegre, feliz. Quando eu falei, todo mundo passou com notão, ninguém reprovou da Letras, todo mundo passou e as notas foram altíssimas. Nossa, eu acho assim que a felicidade do outro ali realmente era nossa, né? Exatamente. Foi especial. E eu tenho orgulho hoje de falar que eu sou aluna da Ontoletras e que, poxa, eu tenho tudo bem que é A1, mas o A1 a gente sabe que é A1 de proficiência em russo. Então, É. devo isso tudo a Ontoletras, minha senhora. Oh, imagina, e Bela, que conquista. E eu fico tão feliz de você ter esse certificado, de você ter o nosso, né, diploma da Ontoletras de conclusão. Você fez o meu método até o final. As suas notas eram altíssimas, você sempre fez dever de casa, você foi dedicada do início ao fim. Eu queria dizer que foi um prazer ter você na escola. Um prazer, sabe? Você foi um alento assim para o meu coração, de tantos alunos que eu tinha chamado para fazer o curso lá, que desperdiçaram, largava no meio do caminho. A Uhum. gente tem tantos problemas na vida, não vou dizer nem que é desculpa, mas assim, tem muitos problemas, né? Trabalhando, passei por um momento difícil, pois você viveu tanta coisa nessa época e você
não largou. Sim. Né? Pelo contrário, você era muito dedicada, tinha dia que você ia cansada, eu via, você é professora, eu sei que cansa a gente ser, né, professor, tem reunião, tem É. não sei o quê, e você ia. Né? Então, assim, Uhum. ia, levava a sério, bonitinho, e não, levou, fez o curso inteiro, ainda fez a proficiência, encarou um exame que é Sim. dado pela Rússia, né? Um exame oficial da Rússia no Brasil. Então, assim, que alegria, é tão bom, sabe? Eu vi você e a Laíde, assim, vocês terem conseguido. A Laíde, semana que vem, eu vou fazer uma live com ela. Oba, Para mim, foi, assim, uma vou assistir. realização especial. Foi uma realização especial. Temos aqui uma Foi pergunta, mesmo. a Flávia está perguntando em que cidades que ela foi dada essa prova. Essa prova era só na Rússia, né? Depois, inicialmente, São Paulo e Rio. E quando ela veio aqui nessa vez que a gente fez, parece que foi, além de Brasília, Brasília, Rio, São Paulo, eu acho que teve mais um lugar. Não sei Minas? se foi. Não foi em Não sei se foi Minas? Salvador, porque tem uma escola lá em Salvador. Tá? Mas São Paulo, Ah, eu Rio e não lembro. Brasília, com certeza. Teve acho que mais um lugar. Mas assim, as escolas de Nossa, russo, né, do Brasil participando foi tão legal também, sabe? E eu, assim, foi. muito feliz porque eu fiquei tão feliz quando eu fui chamada. Eu falei, gente, porque eu sou uma professora brasileira, né? Dando aula, não sou nativa e tal. E a gente fez bonito, cara. A gente fez bonito mesmo. Então, nossa, foi uma experiência muito legal. Exato. Quanta coisa bonita a gente viveu, né, Bela? Quanta coisa bonita. Nossa, demais. Nessa época que a gente começou a estudar, que foi, né, nesse ano, eu tava, assim, pessoalmente, já é uma coisa mais pessoal. Eu tava passando por um momento muito difícil da minha vida. Eu tava me separando, foi muito complicado. E quando eu ia pro russo, era, era um alívio, eu não tô pensando em mais nada além disso. Eu tô me dedicando para isso porque é gostoso, eu tô com pessoas que são adoráveis, que são amáveis. Então, tá dentro do ambiente da Ontoletras, aprendendo um idioma novo, colocando aquilo como um motivo, isso pode ser meio dramático, mas um motivo mesmo para poder viver. Porque naquela época eu lembro de como eu me senti, de como eu me senti destruída. E o russo foi uma coisa que me levantou. Foi uma coisa que me colocou uma perspectiva diferente de vida, que me deu alegria, que me fez levantar, ou às vezes não dormir de caraca, hoje eu aprendi um negócio tão legal. Tinha dia que eu chegava e já fazia o dever de casa, porque eu estava tão naquilo, eu queria tanto consumir aquele idioma, que eu queria toda hora, entendeu? E aí foi quando eu comecei a buscar músicas. Até hoje eu ouço música russa e tento cantar e busco alguma coisa. Hoje eu estou tentando me colocar também na literatura russa, né? Nessas coisas assim. E estar nesse ambiente, eu acho que eu já escrevi uma carta para a senhora de agradecimento. O quanto eu agradeço a Ontoletras e você especificamente por ter sido essa. Foi um lugar seguro mesmo para ir, sabe? Eu amava ir para Ontoletras. Eu tenho saudade até hoje. O cheirinho da Ontoletras, eu sei o cheiro da Ontoletras. É um cheiro de tipo, ai, é tão bom, sabe? Assim, de toda tudo que era bom de estar lá e foi extremamente importante para mim, porque me levantou de uma forma que foi maravilhoso. Ô, Então, Isabela, você tá me fazendo cara, chorar na live. daqui a Não pouco eu tô dá. chorando também. Então é só isso, assim, tipo, foi muito, muito, muito Gente, especial. Foi muito especial mesmo. Até hoje primeira eu live que eu tenho choro, isso hein? Já muito. contei até minha história na Rússia, primeira live. Ai, meu Deus. Eu tô tentando Mas não isso que você chorar tá também. falando. Então, Bela, isso que você está falando é tão bacana. Ontem a Kelma falou, né, que estudar um idioma, e a gente que é professora, né, você é professora de inglês, eu professora de russo, a gente percebe nitidamente que às vezes é terapêutico. Né? Quantas pessoas que vieram, aliás, a maioria das pessoas que vieram fazer aula de russo não era assim por causa de trabalho, né, de estudo, Aham. elas queriam um tempo para elas, assim, sabe? Tava passando por uma coisa às vezes difícil, não quero pensar naquilo, sabe? Ou quero me desafiar, quero alguma coisa para ocupar minha cabeça, porque quando a gente está passando por um problema, acho que a pior coisa é a gente não fazer nada, né? Ah, Ficar com a mente vazia. Então, exatamente. era uma ocupação, e o russo, ele é empenhativo, então
você tem que fazer dever, né? Ele tem sempre mexendo, enfim, é um desafio. Então, ele tem sim isso de preencher um vazio, de fazer uma companhia, Sim. né? Eu acho que é terapêutico, sim. E eu acho que era para todo mundo, assim, foi muito bom, né? E aí, Sim. calhou, né, de estar numa turma onde todos ficaram amigos e era perfeito mesmo. Então, um se Exatamente. ajudava. Você falou uma coisa bonita no início da live, você falou que as pessoas, elas despertavam que a outra tinha, potencializavam o que a outra tinha de melhor, né? Isso. E é verdade. E isso é uma coisa linda do estudo de idiomas, né? Não tem que ser só por utilidade, assim, tipo, utilidade para o Exato. trabalho, né? Utilidade vai além, não é? Aprender um idioma, essa Com experiência. certeza, eu acho que é uma das coisas mais bonitas de você aprender um idioma. Uma vez assim, é da minha família, mas eu já ouvi isso. Por que você vai aprender russo? Eu falei, por que não? Porque a gente está lidando com uma situação completamente diferente, uma cultura completamente diferente da nossa. A gente abre tanto a nossa perspectiva de vida, tanto a nossa perspectiva de mundo. A gente começa a respeitar o outro de uma forma completamente nova. E isso é extremamente rico, sabe? A gente poder ter essa ideia de que o outro é diferente, e que essa diferença ela é rica e ela tem que ser casada com a minha diferença também, entende? Então, eu acho que é isso que eu mais gosto nos idiomas, você conseguir, pela linguagem, isso é muito bonito, isso é muito poético, pela linguagem, você conseguir chegar e compreender o outro, entende? Tipo, é muito Cara, profundo isso. Não é o que só você tá aprender um outro falando idioma. o que você está falando é fantástico, meu Deus, é muito, muito importante, né? E é isso de você Aham. aprender que existe o outro, primeiro, que ele pensa diferente de você, né? Ele ele vem de outra cultura, vem de outra educação, e assim, para mim, quando eu morei na Rússia, isso que você está falando, eu vi tão claro na minha frente, sabe? De ver que o mundo não era só eu, não era só o Brasil, que não era só as minhas ideias, as minhas crenças, os meus valores, né? Que logo ali tinha outro com Uhum. outros valores, outras crenças, e tão legítimos quanto o meu. Né? E a gente aqui está tudo nesse mundo, e Justamente. aprender a respeitar o outro, né? Mais do que respeitar, aprender a admirar, a gostar. Você é diferente dele, mas Exato. você, no fundo, é o mesmo, né? É a humanidade. É a humanidade. Exatamente. Exatamente. E aí, por exemplo, a gente entender a cultura e passar a gostar da cultura também. Hoje em dia eu sou apaixonada pelas coisas da Rússia. Tipo, eu olho assim, caraca, isso é russo. Então, eu fico super querendo mais mesmo, né? Eu gosto muito de música e eu tenho as minhas músicas favoritas em russo. As que Quais são são? cativas, né, do nosso curso. Eu sou apaixonada por Katyusha, que eu adoro. E tem umas músicas mais popzinhas que eu gosto também. Tem umas cantoras bem legais. Eu não lembro o nome de uma que eu sigo, mas ela é muito boa. Tem uma pegada mais eletrônica também. Tem algumas versões de músicas, por exemplo, da Rihanna, aquela Shine Bright Like a Diamond. E em russo, Adoro. tem, Não tem conheço. Fica várias. bonito? Aham, fica muito bonito. Nossa, eu adoro. E aí você vê também, tem muitas versões também, né? De Você me músicas que ajudava são. muito com música, lembra? Eu queria dar uma música, Aham, você arrumava o áudio, lembra? Você ia atrás. aham, Você me ajudou muito com música. sim. A gente. E os corais também, meu pai do céu, cada coral mais lindo que o outro que tinha na Rússia, meu Deus. É Mas verdade. eu tenho. Catiuxa, a minha mãe tá na live, não me deixa mentir. Ela ouviu muito ouvindo Catiuxa. Ela está aqui falando, deixa eu ver aqui os Muito. comentários. Inclusive, ela falou da prova, que você estava ansiosa, esperando pelo resultado. Nossa, A tava Flávia está aqui mesmo. batendo palma. É Samara Lopes? É minha irmã. Aham. Ah, o nome dela é Samara? Samara. Deixa eu ver Ai, que também legal. A aqui. Samara está reconhecendo aqui o seu esforço. É verdade, Samara, muito dedicada e a dedicação é o segredo do sucesso. A Lígia aqui aplaudindo. A Flávia, nossa querida e seguidora, Que está sempre bonitinhos. assistindo nossas Obrigada, lives. Olha que gente. gracinha. Ó, a Lígia, a Flávia falando de superação. Tá gostando da live. Que bom. Bela, a gente podia tanto cantar. Escolhe uma musiquinha pra você cantar pra mim. Ai, meu Ai, vamos Deus. cantar. Só tem nós duas aqui, ó. Só tem nós duas aqui. Qualquer Só uma. nós Bem, você tá com a duas. apostila aí? Pode pegar. Tô. Pode pegar uma apostila. Escolhe Eu tô com uma tudo pra você aqui, eu cantar. trouxe. Ó, vamos para nostalgia antes. As nossas tabelas cativas.
Gente, você Você vai abraçou uma gostar. tabela de declinação. Eu vou tirar uma foto disso. O aluno que abraça as declinações russas é que realmente, gente, o professor pode ficar assim, realizado na vida dele. Ela abraçou com amor as declinações. Essa você vai gostar. Ai, deixa eu... Bela, vamos fazer aqui um print. Olha só, que eu vou dar um print na tela. Vamos lá. Tá. Aí. Você gostou desse livro, falando nisso? Gostou, né? Nossa Senhora, eu já fiz ele não todo, mas eu já fiz alguns outros de novo já. Ai, que Ele bom. ainda tá novinho, eu ainda tô fazendo ou no caderno ou só nas apostilas mesmo, né? Mas eu já fiz algumas vezes de novo. O meu Vê se caderno tem de música aí no final de. caligrafia, Ai, que lindo, não acredito. tem. Deixa eu ver. Meu caderno, esse foi o Olha, gente, que segundo caderno. Eu tive gracinha. 5 cadernos, sabe? Isis, ó, a Isis, se a Isis estiver Não aí sei na se dá live, pra a ver, Isis deixa está eu ver. começando. Ai, que bonito. Tá de cabeça para baixo. Deixa eu ver. Acho que tá de Tá cabeça para não, baixo. tá Tá não, não? É que para tá mim não. aparece espelhado. Agora eu tô vendo. É. Isis, Ai, tá vendo? Olha só, a aqui, Isis está começando agora com deixa eu caderno ver de o que tá. caligrafia. Caderno de caligrafia é tudo, gente. É muito Eu usei importante no ele começo. todo. Eu tive 4 cadernos de caligrafia e eu não quis soltar mais depois o caderno porque ele ajuda muito, né? Esse foi o meu segundo, de criança. Ai, que legal. A minha letra em russo é mais bonita do que em Ai, tá bonita mesmo. Olha que gracinha. português. Bem mais bonita. Ai, Eu que lindo. Tá adoro vendo? Olha escrever só, em russo. escrevendo em cursivo, tudo bonitinho. Ah, esse é o nosso primeiro, essa primeira, acho que foi uma das primeiras apostilas. Deixa eu ver qual é. Deve ter sido, básico 1. Aqui. Professora, você lembra que a gente fez teste? Teste? Não. Lá na A gente escola? fez um teste. Que Foi a Cíntia que reclamou, eu a Cíntia tirei. reclamou horrores. É um que a Cíntia É, reclamou? mas Que ela teve um dia que eu tirava cheguei com. 10 só, né? Tirava 10, mas um dia eu cheguei Aqui. lá com uma prova. É essa prova mesmo. Eu fiz essa prova, aí a Véspera. Cíntia falou, eu acho que foi surpresa que eu cheguei, nem avisei Foi vocês que ia ter prova. surpresa. Foi surpresa. E E ela não essa faz foi a isso mais prova não. surpresa. Essa foi a prova surpresa. E eu sou ansiosa. Eu não consegui fazer metade. E aí, quando chegou o resultado, eu fiquei tão decepcionada comigo mesmo que eu falei que na próxima eu ia tirar 10. E eu consegui tirar 10, eu fiquei tão Conseguiu feliz. mesmo. Ai, que lindo, que lindo. Esse é o nominativo 2, mas eu acho que tem música aqui. Deixa Deve eu ter ver. no final. Ó, tá todo mundo dizendo pra você cantar. E a Juliana tá aqui dizendo que Meu inspiração. Deus. Que bom, Juliana, que você tá aí. Outra menina maravilhosa que eu gosto Ai, tanto. Ju! Maravilhosa ela mesmo. Bora de A Catiuxa, menina então? dela deve estar grande. Vamos, você escolhe, fica à Eu vi vontade. uma foto da filhinha dela, tá linda Da filhinha da demais. Juliana, né? Tá bonitinha, eu Meu vi, o Deus, com tempo os passa, né? cachinhos, a coisa mais linda do mundo. Pode Tá. escolher Ai, quando que você tiver à vergonha. vontade, quando você estiver pronto, fique à vontade. Gente, Deixa com eu ver. vocês, Isabela, que tem uma voz muito bonita e ela vai cantar em russo. Coisa que a gente sempre fazia no final da aula, que era cantar, era muito Tem, legal. tem Ebu do Jit, tem o hino da Rússia, tem Otichorny. Otichorny é muito bom. Katiusha. Kalinka a gente não cantou, né? Não, Ah, eu vou de. Vamos de Katiusha, mas você vai cantar tá também? bom. Não, vou não, que a minha voz não é legal. Ah, Mas fica à vontade. Vamos lá, gente. Olha que bonitinho ela cantando meu Katiusha, Deus. então, que é uma das músicas mais assim famosas, né, da Rússia. Todos os meus alunos aprenderam Katiusha, Otichorny, o hino da Rússia, sabem o hino de cor. Então, assim, aliás, a gente um dia tem que Ebu do marcar uma Jit. cantoria aqui, chamar todo. E a Budujit, cara, que é muito engraçado, que é o E I Ebu Will do Jit é Survive. aquela que era muito legal, que era o. Qual? Maltki Ah, Maltik Hotik Tambor. Butambov. Ты Isso. знаешь, Nossa, era muito tique-tique-tique-tique, tá? engraçada. Gente, em russo, cara, era muito engraçado. Qual que era uma daquelas meninas também? Yav Letala, lembra? Ah, E a Yav Violetala. Letala, não, ya, tá aqui nala, não lembro dela direito, mas era legal. Ai, a Violetala mala. Não lembro É. toda. E vem cá, tinha uma também que você cantava, que era uma bem lentinha, que você cantou na Unieuro, cara, eu acho. Era da. Anastácia. Ai, como que é o nome? A da Anastácia. É. Как на окне снова прожили рядом, то теперь se... Não lembro o resto. Ai, que linda! Bela, nós vamos fazer outra live pra você cantar. Cara, que voz é essa? Que lindo. Meu Deus!
Tá, Não, e vamos ela é de muito Catiuxa. bonita, Só vou cantar ela é muito primeiro. suave, né? Ela é muito suave. Mas vamos lá, vamos de Ela é Catiuxa. bonita em inglês e em português. Oh, ela é muito bonita em inglês e em russo. Em russo eu acho que dá mais um tchan, porque, poxa, é sobre a Anastácia, então é um dos meus filmes favoritos, inclusive, por conta da cultura russa e tal. Então, aprender ela no russo, eu acho que eu cantei essa da Anastácia no final do primeiro, ou no final do segundo, do Cara, prep, é verdade, gente. Não, você se era eu não muito me iniciante engano. ainda. Eu acho que você não estava nem no Era prep muito ainda, gente. iniciante. Não, A acho que foi no Isabela tinha, primeiro, né? a Isabela tinha acabado de aprender assim o começo do russo, aí teve um evento da Unieuro, que era muito legal, aqueles eventos da Unieuro era o máximo, né? Meu Deus, que saudade. Era bem E aí legal. você e o Vitor, não foi o Vitor também que chegou a estudar um pouquinho? Foi, Lembra do foi. Vitor? Nossa, que vergonha, foi. Foi ótimo! Foi Eu tava ótimo! assim, tava morrendo de Deu tudo vergonha. certo. Vamos lá, pode cantar. Eu não sei se eu lembro tudo, eu vou lendo. Tá bom. Deixa eu ver se eu lembro. Qualquer coisa eu te ajudo. Mas assim, só com a letra, porque minha voz não dá, mas vamos lá. Развитали. Расцветали яблони и груши, поплели тумани над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого Про, про того, которого... Про, про того, которого любила, про того, te quis não virela. Acho que é isso. Pronto, tá bom. Eu já tô ficando com vergonha. Lindo! Tá lindo! Parabéns! Ai, que saudade das nossas cantorias! Uhum. Fez maior sucesso aqui. Ai, Bela, que linda! Sua voz é bonita, hein? Muito lindo. Ó, sua irmã tá falando que conhece a música. É porque já ouviu eu cantando. Eu adoro essa música. Legal. Ela me lembra um momento da minha vida, tipo, justamente no começo. E aí eu ia para casa com o fone no ouvido cantando. E eu deixava cantando, aí chegava em casa e eu via também. Eu gostava muito dessa música, gosto até hoje. E ela marca o comecinho do russo, porque a gente começou a cantar ela, né? E aí a gente também aprendeu outras músicas também. A gente aprendeu essa, aprendeu o hino da Rússia, aprendeu, que é belíssimo. A gente entendeu, né, o hino da Rússia também. A gente aprendeu algumas folclóricas. Tem uma que eu aprendi, que é a folclórica aquela Baiu, baiu, baiushki, baiu, não lembro. Eu vou ter que lembrar de novo, mas era Baiu, baiu, acho que Baiu, eu não lembro. Mas ela também é folclórica, eu aprendi muito sobre o folclore da Rússia. Eu gosto também dos contos de fada, né? Então, eu vi alguns contos de fadas da Rússia que, nossa, eles são muito bonitos, muito bons mesmo. Então, acho que é isso. Quanta coisa boa, né? Fico feliz de ver quanta coisa boa que o Russo abriu. Então, apesar disso, eu acho que a sua live ela deixa uma mensagem muito legal. Que assim, apesar que o Russo tem que estudar, né? Uma língua assim, pesadinha para estudar, tem muito prazer envolvido, né? Muita coisa boa acontece pelo caminho. E também no final, né? De te abrir para uma cultura dessa, de música, né? Que é fantástico, Sim. assim. Para a Fabiana, por exemplo, que abriu a literatura, a Fabiana está uma especialista em literatura. Nossa. Para o Rodrigo na tradução, o Rodrigo também, meu Deus, está sabendo muito, né? Então, assim, cada um, depois que terminou o curso, foi seguir sua paixão, né? Foi seguir o seu sonho, foi seguir a sua paixão, foi seguir aquilo que tinha impulsionado ele para o idioma. Ah, eu fico feliz demais. Tem um vídeo, Bela, tem um vídeo no meu YouTube que foi um vídeo que eu gravei muitos anos, assim, e que foi assim que eu abri a escola, né? E eu tô até bem gordinha nesse vídeo. Eu falei, meu Deus do céu, tô bem gordinha no vídeo. E aí eu falava por que eu tinha aberto a escola. Aí eu falava, depois você dá uma olhada, eu tô com o YouTube agora. É um vídeo, o primeiro videozinho que tem lá. Aí eu falava assim que a Ontoletras ela tinha 2 objetivos, né? Que ela tinha nascido com 2 propósitos, porque por isso que chama Ontoletras, né? Sim. O Onto era para fazer grupos de estudo com os livros do professor Meneghetti, que você até fez comigo, né? Sim. E que foi muito legal. Você participou
Foi Ainda muito fez maravilhoso. e fez o Cozinha Viva comigo. Eu e você, Eu fiz o lembra? Cozinha Viva, que foi um dos mais. Nossa, esse curso mudou minha vida. Sério mesmo. Cara, que Hoje eu tô até legal! pensando. Hoje eu tô pensando, ano que vem já é projeto, de me tornar vegana. Por conta dos pontos fortíssimos dessa decisão foi a Cozinha Viva. De ter essa coisa Foi uma mais próxima experiência com a cozinha legal mesmo. com a Meu natureza. Deus, maravilhoso. Maravilhoso. Achei fantástico. E a gente, eu e você cozinhando lá na escola, né, comendo, foi muito bom. Foi muito legal. Eu Aham. passei muita coisa boa contigo, viu? Mas, então, só para te falar do Foi Onto demais. Letras. E aí, nesse vídeo, eu falo assim, que o Onto seria para fazer grupos de estudo com esses livros do Antônio Meneghetti, que eu acho ele um cara fantástico e, assim, não é tão Ele é difundido mesmo. como deveria, na minha opinião. Então, eu falei, vou criar uma escola que Uhum. lá a gente vai estudar esses livros. E o Letras, que eram os idiomas, né? E eu falava assim, mas não Sim. é idioma pelo idioma, é o idioma para realizar um sonho seu, né? O idioma Aham. para te ampliar como ser humano aqui nesse mundo. Então, assim, muito ligado a sonho. E acho que a maioria das pessoas que me procuraram para aprender russo tinha um sonho. E aí eu ficava acompanhando o processo e é bonitinho ver que no final abriu o sonho que ela queria e ainda muito mais. Quando eu vejo meus alunos que Muito mais. começaram a falar, e muitos têm aquele sonho da literatura russa, né? Quero ler literatura russa no Uhum. original. E aí lê no É, final, eu tô fico, lendo. gente. E a gente está aqui para realizar nossos sonhos, né, Bela? A vida passa Uhum. tão rápido. Então, Sim, eu acho que a sim, gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui, né? Correr atrás, fazer aquilo que nos realiza, né? Que a gente sente dentro que é para justamente. nós. E o idioma pode fazer parte disso, com certeza. Nossa, eu sou totalmente a favor. Mais uma vez, eu sou uma entusiasta dos estudos, eu adoro estudar línguas, idiomas, então nem se fala. Eu acho que o russo, em específico, tomou esse lugar na minha vida de tipo, é literalmente uma outra vida, uma outra perspectiva. E isso faz muito bem pra gente, né? A gente sai do nosso ciclozinho mesmo e abre de uma forma tão bonita que, que fica. Não tem como você. A Isabela que começou naquele mês de março para estudar o russo é uma Isabela completamente diferente, entende? Hoje eu tenho uma. O meu português melhorou de uma forma, subiu de um jeito que é impressionante. A minha é, o awareness mesmo, tipo, da gente saber o que, de estar ligado na língua, ficou muito mais. O radar tá melhor, sabe? A gente tem mais ideias, e eu não sei se isso. Eu queria fazer um estudo científico sobre isso, mas do que é aprender línguas tão diferentes do que a gente tem de costume, pode fazer isso no cérebro mesmo, sabe? Tem um projeto aí meio, quem sabe eu consiga ser uma neurocientista, vai que eu estudo. Pessoas que estudam línguas diferentes com formas diferentes de pensar, o que isso faz no nosso cérebro? E, pessoalmente, eu acho que me deu uma ideia de lógica muito melhor. Eu consigo ver coisas que são muito lógicas. Porque, por exemplo, como a senhora explica, se coloca as tabelinhas, né? E isso é muito lógico. Quando a gente começa a entender a língua, você vê, cara, é óbvio que é assim, porque tá tudo muito lógico, é tudo muito explicadinho. E você coloca lá o nominativo e puxa para o prep, que puxa para o acusativo, que puxa para o dativo, que puxa para o instrumental, e você vê, cara, isso faz muito sentido. E essa ideia de você ter uma coisa tão lógica, hoje, professora, eu não tô brincando. Eu sou das letras, eu sou de humanas. Hoje eu entendo algumas coisas de matemática de uma forma tão mais simples. Eu fico Eu assim, também. será que foi por conta do russo? Mas não é possível, tem que ser por isso, sabe? Então eu acho que estudar esse idioma me abriu uma forma nova de inteligência e em aspectos que eu nem sabia que eu podia ter de novo, entende? Que essa parte de, por exemplo, matemática, entender a língua como uma estrutura matemática me ajuda muito em várias situações hoje em dia também. Então, Cara, é gente, tão quer ficar boa em interessante você matemática, estar faz falando russo. isso. Não, é tão interessante você estar falando isso, porque aconteceu a mesma coisa comigo. O meu pensamento objetivo, que não tinha assim muito antes, eu era muito abstrata, né? Sempre fui muito mais assim de humanas Uhum, também. Eu comecei a ficar tão mais assim organizada, sabe, mentalmente, mais objetiva, né? Muito mais objetiva, aham. entendendo coisas de exatas muito melhor também. Cara, Sim, eu pensei que era isso só é comigo que tinha incrível. acontecido, quer dizer que com você Não, também.
Meu Deus, professora, muito! E eu fico assim, eu sempre quis entender algumas coisas de matemática, eu tive um ensino um pouco pobre de matemática, mas tipo, é, é incrível como algumas coisas são extremamente lógicas agora. Porque eu acho Cara, que a gente desenvolve a desencadeia inteligência, né? algumas coisas, É, sim, eu acho que a gente desencadeia é. realmente alguma coisa cerebral para que as outras coisas também se tornem lógicas. Porque, não, mais uma vez, o russo é um idioma muito difícil, muito difícil. Mas ao mesmo tempo que ele é difícil, a gente imagina difícil porque a gente está acostumado em coisas que são mais parecidas com o nosso idioma. Ele é difícil porque é uma outra estrutura. A gente está lidando com uma, é, com um passo, como é que eu posso dizer, um cálculo diferente, né? Então, o português ele tem a sua forma, o russo ele tem uma outra forma. Então, tipo, isso é extremamente importante. Ai, eu tô lendo algumas coisas que eu perdi meu pensamento. Mas isso é extremamente importante porque faz com que a gente entenda esse processo. E eu entendi esse processo durante, no final e depois. Isso é muito bonito, porque você tem uma consciência de língua, você tem uma consciência de vida, e você tem uma consciência de que isso é difícil? Mas é lógico. É extremamente lógico. Quando você passa a entender a lógica da coisa, aí vira fácil. E é por isso que eu vou falar para todo mundo que quiser, para todo mundo, como é que você aprendeu russo? Eu aprendi com a melhor professora de russo da vida. Porque você, sério, professora? Porque você dá essa base, esse suporte pra gente e fala, galera, é trabalhosa, mas é totalmente lógica. Olha aqui o que a gente pode fazer. E você fazia uma coisa que eu achava muito legal, porque você colocava tudo aqui no quadro, a gente ia fazendo os exercícios juntos, a gente ia ouvindo, ia fazendo as atividades que a gente sempre estava, né, disposto a fazer lá na hora, e você, galera, para tudo, bota o caderno, não escreve nada agora, fica prestando atenção em mim e vamos fazer, vamos entender a língua. E aí você botava todo mundo quietinho, esperando, ansioso para aprender aquilo e colocava tudo no quadro e a gente ia aprendendo aquilo da forma mais lógica possível. Entende? Isso foi extremamente importante. Quando a gente passou do nominativo, porque o nominativo é a base, aí a gente passa do nominativo, vai para o prep, prepositivo, depois vai para o acusativo, dativo, e a gente sabe que a gente pode usar a nossa língua, e a gente tem você, né, como guia mesmo nessa língua, nessa nova jornada. E eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer, que a gente estava aprendendo uma nova declinação, e você fazia assim, galera, não tinha nada no quadro. Você lembra que às vezes você não tinha nada no quadro? Olha lá, como é que vai agora? E você lembrava a gente do nominativo, que já estava memorizado na nossa cabeça, e fazia com que a gente voltasse àquela aula lá do nominativo, e olha, agora a gente está no dativo. Esse aqui é o feminino, como é que vai lá para o dativo? Vai assim. Então, com essa lógica, com essa percepção da língua, a gente entende isso de uma forma muito mais prazerosa, entende? Porque E você Bela, tira tudo uma de. Nossa, é difícil, mas é difícil. Mas se você colocar isso numa. É lógico, né? E uma coisa muito legal de ver a sua visão, né, do que a gente fazia lá na escola, é porque você é professora. Então, isso que você está fazendo é comentário de Sim, professor e é muito legal. Então, você, além de estar ali como aluna, você sempre entendeu o que eu pior. estava fazendo por trás. Você entendia a minha didática, Exatamente. né? Eu fico tão feliz, né? Você é uma professora. Então, você olhava com um olhar duplo. Você olhava como aluna e É, conseguia entender o meu método. Você enxergava tudo que eu estava querendo fazer. Onde que eu queria chegar, você exatamente. via tudo, né? Isso é muito legal. E E que é era por essas, extremamente necessário. e é por isso que eu falo assim que a minha alegria de você ter estudado russo é dupla. Primeiro, eu sei que foi uma experiência legal, fico muito feliz de você me confirmar que Uhum, foi uma experiência que te engrandeceu, que te fez feliz, né? Que não é só boa para o uhum. currículo, foi boa para a vida. E mais uma coisa Sim, também que pode guardar no seu coração. Você, se um dia quiser, com certeza será uma grande professora de russo. Você já tem condição de ser.
uma excelente professora de russo, porque você compreendeu a lógica, você saberia reproduzir Sim, isso. E é muito difícil ter professor bom de russo. Praticamente mas é não muita tem. Não tem. responsabilidade. Sabe por quê? Porque tem poucos brasileiros. Eu não conheço outro brasileiro que ensina russo de verdade. Eu ensino quem dá dica de Aham, frase, de palavrinha aí no Instagram. Mas que dá sim. russo mesmo, eu não conheço outro, né? E quando eu falei para você ir para lá e de fazer, eu falo, nossa, que legal, porque além de ser para elas assim um hobby, né, uma língua a mais, pode ser uma ferramenta de trabalho um dia. Se um dia quiser fazer uma Uhum, tradução, se um dia quiser dar aula de russo, você e a Laíde, né, que são da área de letras, vocês têm essa possibilidade, né? Então, eu formei uma uhum. professora. Você é uma professora de russo. Tá aí dentro de você. Então, você e a Laíde, vocês já são professoras, assim. Eu fico muito feliz. Eu posso dizer, então, estou muito feliz. Aí Viu? você tem mais importância na minha vida ainda, porque você foi a minha professora de letras, que foi extremamente importante em todo o processo lá que a gente teve na faculdade de letras, né? Que é a faculdade da minha vida, do meu coração, e também em russo. E é tipo, isso é muito importante na minha vida, prof. Muito, 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 muito. Isabela não me faz chorar na live, Isabela. Gente, você Não, toca o coração mesmo. Obrigada. eu que tenho que te agradecer mesmo por toda essa experiência, por toda a dedicação também que a senhora tem pelos seus alunos. É muito bonito de ver a sua dedicação mesmo. Você faz tudo pela sua escola, você faz tudo pelos seus alunos, você tem um carinho por cada um. Quando a gente fazia as nossas graduações, né, que tinha os módulos que a gente ia fazendo, todas as declinações, a senhora fazia questão, parecia uma mãezona mesmo, assim, tipo, fazia questão de tirar foto, de postar, de falar o quanto a gente tinha se esforçado para fazer aquilo tudo. E a gente se sentia especial, tipo, nossa, que legal, entende? Então, eu tenho todos os meus certificados aqui, todos eles, estão todos guardadinhos bonitinhos, porque são relíquias para mim, são extremamente importantes. E quando a gente se formou também, né, porque foi realmente foram muitos conteúdos, é muito tempo dedicado a isso, a gente se dedicou demais. E naquele dia que a gente chegou com os balõezinhos, tipo, para cada um foi extremamente importante. Eu acho que todo mundo se sentiu muito bem. E isso, eu acho que é a diferença da professora Adriana e da Ontoletras. Porque você pega cada pessoinha que entra e transforma ela numa estrela, na pessoa mais importante daquele local, entendeu? Então, isso, professor, é extremamente importante. Foi importante para mim, eu acredito que cada aluno seu também tem isso. Bela, essa live foi uma homenagem, na verdade, porque eu estou me sentindo professora homenageada. E eu nem tenho palavras para Mas agradecer o seu sinta-se. carinho, viu? E nem eu. Obrigada. Eu também não tenho palavras para agradecer o seu por mim, por tudo que você Poxa, fez. Não só a gente teve as aulas em russo, mas eu fiz outros cursos também. A gente dançou flamenco juntas, né? Então, é tipo, verdade. A gente já foi compartilhou muita muito coisa legal. legal, é Muita verdade. coisa. O Muita flamenco, coisa os cursos junto. de leitura, né? O russo, Sim, letras. Quanta coisa bonita, né? exatamente. Foi muito, muito bonito mesmo. Eu acho que, nossa, é sério, às vezes eu fico sem palavras para agradecer e sei lá. Nossa, só de saber que foi importante para você, como assim como foi para mim, para minha escola, já fico feliz demais, é o maior agradecimento. Que live bonita, Bela, que live Ok. sensível que a gente fez. Uhum. Que lindo, né? É. Oi, Juliana, que Ó, lindo. a Gi tá Obrigada, falando aí, ó, querida. A melhor Ju prof tá da falando. vida. É verdade, tá vendo? Não é só eu que tô falando. Juliana também tem uma história bonita com a Juliana também. Gente, é tão legal ser Nossa, professor, né, Bela? verdade. Você é e você sabe. E é isso tudo que você falou do carinho, né? Se você percebeu o amor que eu tenho pelos meus alunos, porque eu tenho mesmo. E você É, percebeu porque você é professora. E você tem esse olhar para os sim, seus alunos. Entende? eu tenho. Eu Então sou você entende. super mãezona também. Os meus são menorzinhos, né? Mas eu sou super ciumenta com os meus alunos. Eu quero cuidar de todos eles. Sei lá, é muito bom mesmo ser professora, mesmo.
Sim, eu fico feliz de compartilhar essa profissão com você. Então vamos seguir nossas vidas, tentando fazer o melhor que a gente Sim, puder, na cidade que a gente tiver, né? claro, Com o idioma que a gente sempre. tiver, com o que a gente estiver ensinando, né? Isso vai nos manter Aham, juntas para sempre, ó. Tá vendo? Eu e você, a gente tá ligada com para sempre certeza, por essa profissão com linda aí que a certeza. gente abraçou. Com certeza. Assim, eu tenho uma ideia que eu tenho pensado ultimamente, né, sobre isso. Na física, a gente estuda que o espaço e o tempo, eles não podem voltar. A gente sempre tem histórias de volta no tempo, eu queria fazer isso de novo, ou queria acelerar para ver o que vai acontecer, e às vezes a gente esquece do presente. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que do passado ele sempre está lá. Imagina que a gente tem uma linha do tempo, ela é linear. Essa linha do tempo, se eu quiser colocar ela em frações, eu consigo, calculando mesmo, por espaço e tempo. E aí eu consigo fazer o cálculo disso. Só que eu não consigo voltar no tempo. Mas eu consigo entender que o que aconteceu no passado está em alguma parte dessa linha. Então ela sempre vai existir. Sempre, 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 sempre vai existir. Então tudo que foi vivenciado, cada fragmentozinho que foi vivenciado, trouxe a gente para o presente. Em consequência, prepara a gente para o futuro, mas ela sempre vai existir. E a única forma mais poética e mais verdadeira que eu acho da gente poder alcançar esse voltar no tempo é pela nossa própria memória. Então, a memória faz a gente capaz de voltar no tempo, capaz de É, colocar a gente de volta nas mesmas sensações. O que a gente fez hoje que foi uma magia incrível de volta no tempo. A gente lembrou foi. situações, a gente lembrou E quando como lembra, eram as parece que tá aulas. vivo, né, de novo, é verdade. Exatamente. É Então, legal essa eu mesmo, acho você que tem é uma das razão. coisas mais bonitas, né, dessa parte física e poética que dá para unir. Uau! Uau! Muito bom conversar com você. Bela, eu amei. Muito Bom, também. obrigada. Eu Nosso tempo também aqui amei. esgotou, mas eu queria te convidar para vir Oh, sempre, né? A Onto Letras com aqui, certeza, casa com portas abertas para você, viu? E muito com obrigada pela certeza. oportunidade de estar batendo esse papo aqui. A gente nesse período é uma forma de manter a escola viva, né? E eu acho isso muito legal. Então, Aham. queria agradecer por contribuir Eu, para ter construído a minha escola, né, também junto comigo, e para estar aqui junto com a gente aí até hoje. Obrigada, yes. viu? Eu que agradeço, professora. Muito obrigada a você, a Ontoletras, a todo o conhecimento que você me passou e ainda passa, por tudo mesmo, por toda e cada experiência. Só tenho a agradecer Obrigada, mesmo, viu? mesmo, mesmo. Eu também. Eu que agradeço. Obrigada, querida. Beijo grande, viu? Um beijo. Beijo e Pacá, pacá, abraço. pacá. Pacá, pacá. Beijo.